Meu nome é Ana Gabriele, eu estou no terceiro ano do Integrado em Informática e vou falar um pouco sobre o artigo que eu e a minha dupla, o Leonardo Henrique, escolhemos. É um artigo que fala sobre desigualdade social e a gente encontrou ele na Annual Reviews. Ele foi publicado na Revista Anual de Sociologia, no volume 49, que foi publicado em junho de 2023. E como eu disse, ele fala sobre desigualdade social e o título é Desigualdade Social na Alta Tecnologia: Como gênero, raça e etnia estruturam a indústria mais poderosa do mundo. Bom, o artigo vem com essa visão de que o setor de alta tecnologia é o mais lucrativo e o mais poderoso do mundo. E esse setor, ele é quase totalmente dominado por homens brancos, por asiáticos americanos e por asiáticos, deixando aí uma grande parcela da população fora dessa linha de trabalho, né? O artigo ele realiza uma análise de pesquisa sobre desigualdade social no setor, né? E como a questão de gênero e raça barra etnia influenciam esses dados. Por mais que o setor da alta tecnologia tente se distinguir das práticas empregatícias do passado, é possível se notar um padrão de exclusão. Embora as principais empresas de tecnologia estejam alinhadas com as metas de igualdade racial e de gênero, o compromisso parece ser, em grande parte, discursivo. E o desenvolvimento mais marcante no local de trabalho nos últimos anos pode muito bem ser o surgimento de uma cultura de sexismo e racismo. Para que se possa ter um andamento na discussão, é necessário definir o setor de tecnologia e entender também por que os brancos, os asiáticos americanos e os asiáticos são as pessoas que dominam esse setor. Então, para isso, é necessário que a gente tenha uma visão geral de toda a história do setor. Para se obter um bom emprego numa empresa de tecnologia dos Estados Unidos, existem 3 caminhos. E esses caminhos, eles representam barreiras para mulheres e homens de minorias raciais e étnicas, favorecendo um grupo de homens brancos e asiáticos americanos. Bom, esses caminhos, eles envolvem obter credenciais educacionais em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ou cultivar redes pessoais, ou imigrar com vistos de trabalho patrocinados pelo empregador. Tudo isso é muito difícil para quem está indo para os Estados Unidos para tentar um emprego. As desigualdades sociais no setor de tecnologia também decorrem das diferentes taxas de desgaste. Os trabalhadores do setor de tecnologia apresentam uma das taxas de rotatividade mais altas de todos os grupos profissionais. A precariedade do financiamento de tecnologia, juntamente com as frequentes fusões e aquisições, resulta em reduções e demissões periódicas, que têm como alvo os trabalhadores com base em gênero, raça, etnia e idade, reforçando ainda mais a desigualdade social nesse setor. Definindo alta tecnologia. Bom, é difícil definir porque é um estudo muito amplo e em termos de tipos de organizações e trabalhadores envolvidos, então, dependendo da empresa, dependendo de quem está analisando, pode ser que se chegue a conclusões diferentes. Aqui, nós vamos definir tecnologia como o setor de tecnologias de informação e comunicação, conhecido como TIC. Uma desvantagem dessa definição é que ela destaca o número relativamente pequeno de empregos de alto salário em empresas de tecnologia, ao mesmo tempo que deixam de fora do quadro as muitas tarefas de baixo salário que são terceirizadas ou subcontratadas, apesar de serem fundamentais para o sucesso da empresa. Por exemplo, o Google, uma das empresas mais lucrativas do mundo, emprega mais trabalhadores temporários e prestadores de serviço
do que funcionários em tempo integral. São cerca de 121 mil trabalhadores temporários e prestadores de serviço e 102 mil trabalhadores em tempo integral. E a Uber também, que emprega formalmente menos de 30 mil trabalhadores, mas dirige o trabalho de quase 4 milhões de motoristas em todo o mundo, por meio da sua plataforma. Então, assim, qualquer definição de tecnologia que se concentre apenas em profissionais com altos salários reforçará uma separação artificial. Quem é empregado no setor de alta tecnologia? A indústria de alta tecnologia nos Estados Unidos é mais branca, mais asiática e mais masculina do que o setor privado em geral. Um inquérito às 75 principais empresas tecnológicas de Silicon Valley, do Vale do Silício, revelou que as mulheres representam apenas 30% da força de trabalho. Os trabalhadores brancos estão sobre-representados, 47% dos trabalhadores, em comparação com 41% da população regional. Os trabalhadores asiáticos constituem 41%, o que seria quase o dobro de sua representação na região. Os trabalhadores hispânicos representam 6%, apesar de representarem 22% da região, e os trabalhadores negros ocupam 3% dos cargos contra 8% presente também na região. As funções altamente remuneradas, definidas como técnicas, são então geralmente ocupadas por homens brancos e asiáticos. No Google, os trabalhadores brancos e asiáticos ocupam 50% e 44% dos cargos técnicos, respectivamente. E os homens ocupam 74% de todos os cargos técnicos. Já no nível de liderança, os trabalhadores brancos dessas empresas de Silicon Valley ocupam 83% dos cargos. E a representação asiática cai para apenas 11%, a hispânica para 3% e a negra para menos de 2%. Assim, todos os grupos raciais, étnicos, com exceção dos trabalhadores brancos, estão subrepresentados na transição de funções técnicas para funções de liderança. As mulheres representam apenas 20% dos cargos executivos, sêniores e de gestão. Um estudo setorial sobre uma amostra de grandes empresas tecnológicas revelou que os homens e mulheres brancos têm 154% mais probabilidade de serem executivos do que os seus homólogos asiáticos e asiáticos americanos. Raízes históricas da desigualdade contemporânea. Em primeiro lugar, as inovações que constituem a base dos computadores e da internet foram desenvolvidos no final da Guerra Fria, durante as 2 décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. O governo federal organizou investimentos maciços em investigação e desenvolvimento para apoiar os esforços de engenharia, sobretudo na Universidade de Stanford. Assim, desde o início, o financiamento e o emprego das empresas tecnológicas modernas foram direcionados para os jovens brancos que povoavam os departamentos de engenharia do pós-guerra. Contrariando as narrativas da indústria sobre o setor privado, os avanços tecnológicos mais importantes nos semicondutores, nos computadores e mais tarde na infraestrutura da internet foram financiados diretamente pelo governo federal. Em segundo lugar, a enorme riqueza produzida a partir da comercialização de tais desenvolvimentos foi acumulada por atores privados, que passaram a financiar sucessivos avanços tecnológicos através de carteira de capital privado que viriam a ser designadas por capital de risco. As empresas criadas e financiadas desta forma a partir da década de 1960 foram celebradas
na imprensa popular pelas suas culturas supostamente antiburocráticas e pelo gênio visionário dos seus líderes. Em terceiro lugar, enquanto o prestígio e os lucros das novas tecnologias se aglutinavam em torno de um núcleo de engenheiros brancos, o setor dependia cada vez mais de um programa de exploração de trabalhadores convidados que dava prioridade à entrada de engenheiros do leste e do sul da Ásia a partir da década de 1960. As empresas tecnológicas também passaram a depender da mão de obra com baixos salários de mulheres e homens racialmente marginalizados para montar os seus produtos. Entre os anos 50 e 90, o trabalho sujo e perigoso de cortar chips de semicondutores e montar computadores foi subcontratado a empresas que contratavam e exploravam mulheres imigrantes de ascendência filipina, mexicana e vietnamita. Por último, a composição por gênero da mão de obra informática mudou ao longo do tempo. Nos primeiros anos, o trabalho de programação de computadores era efetuado principalmente por mulheres, e o trabalho era simbolicamente feminizado e subordinado à produção de hardware, que era considerada a parte mais valiosa e masculina da computação. Ao longo das décadas, os grupos que procuravam profissionalizar a programação de computadores procuraram estrategicamente masculinizar o trabalho. O programador de computadores ideal foi redesenhado, passando de um trabalhador administrativo, feminizado, para o nerd masculino, lógico, desapegado e antissocial. Desta forma, a profissão emergente de programador informático desfez-se das mulheres e recrutou novas classes de homens à medida que foi ocupando um lugar mais central na economia dos Estados Unidos. Essas percepções históricas do apoio do governo federal, do investimento patrimonial em engenheiros brancos, de um programa de imigração temporária que favorecia os homens do leste e do sul da Ásia, do apagamento estratégico do trabalho com baixos salários efetuado por mulheres e homens não brancos e da expulsão das mulheres dos empregos de programação informática, são fundamentais para compreender as raízes dos regimes de desigualdade que moldam a indústria tecnológica contemporânea. O artigo fala um pouco disso, então, sobre a história da alta tecnologia, como começou, o porquê que são os homens brancos, a maioria dos trabalhadores nesse ramo, como que o desenvolvimento da alta tecnologia exclui, né, grande parte daí da população, incluindo as mulheres, as pessoas negras. O número deles nesse mercado é infinitamente menor do que o dos homens brancos. Mostra também um pouco de um lado que fica muitas vezes escondido da tecnologia, né? Que é como esses funcionários que são contratados temporariamente não têm uma estabilidade, não têm uma segurança. O artigo é finalizado, então, com a sugestão do desenvolvimento de novas pesquisas que abordem temas como a desigualdade e o financiamento dessas empresas de alta tecnologia e mais alguns outros fatores que eu citei no início do vídeo. Pesquisas novas são sempre bem-vindas, elas agregam naquela produção de conhecimento para a gente saber um pouco mais sobre um tema, sobre um universo, né? Porque nesse artigo a gente consegue entrar bem a fundo sobre como é que funciona aí as questões de raça, de sexo nas empresas de alta tecnologia. A estrutura de dados utilizada no artigo envolve a análise de informações demográficas, ocupacionais e de práticas de trabalho dentro de empresas de tecnologia, para entender as disparidades e dinâmicas dentro desse setor, de
diversos tipos de dados foram essenciais. Primeiramente, os dados demográficos são fundamentais. As pesquisas de Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego, EEOC, de 2016, por exemplo, revelam a composição racial de gênero e etária das forças de trabalho em empresas de tecnologia, como o Google e o Facebook. Essas informações permitiram observar a sobre-representação de trabalhadores brancos e asiáticos, especialmente em cargos técnicos, e a subrepresentação de outros grupos raciais e étnicos em posições de liderança. O levantamento de dados sobre essas desigualdades permitiram avaliar o processo das iniciativas de diversidade e a eficácia das políticas implementadas pelas empresas. Além disso, o levantamento de dados sobre salários, rotatividade e emprego precário é crucial. As estatísticas indicaram que, enquanto trabalhadores em cargos técnicos em empresas como o Google recebem salários significativamente mais altos do que a média nacional, a indústria como um todo é caracterizada por uma alta rotatividade e uma crescente dependência de trabalhadores temporários, terceirizados e em plataformas de trabalho sob demanda. Dados sobre essas formas de emprego, bem como o contraste entre os salários de trabalhadores em tempo integral e temporários, fornecem uma visão importante sobre as condições de trabalho e a precarização no setor. Outro aspecto importante do levantamento de dados é a análise das práticas organizacionais e culturais. Informações sobre as práticas de recrutamento, como as preferências por universidades de elite e as barreiras que elas impõem para a diversidade racial e de gênero, são fundamentais para entender como a estrutura de dados de poder nas empresas de tecnologia se perpetua. Além disso, dados sobre comportamentos discriminatórios e de assédio no ambiente de trabalho, especialmente contra mulheres e minorias, fornecem uma visão do clima organizacional e das condições de trabalho que impactam a inclusão do bem-estar dos funcionários. O levantamento de dados também inclui análise de como o capital de risco influencia o setor tecnológico. O fato de que a maior parte de financiamento de startups de tecnologia vem de investidores, predominantemente homens brancos, e qual a representação de fundadores de cor é extremamente baixa, oferece dados sobre as dinâmicas de poder e as desigualdades estruturais que afetam tanto a formação de empresas quanto as oportunidades de carreira dentro delas. Esses dados podem ser coletados através de fontes primárias e secundárias, como relatórios de empresas, censos e pesquisas de EEOC, estudos acadêmicos, entrevistas com trabalhadores do setor e investigações sobre prática de recrutamento e financiamento. A combinação de dados quantitativos e qualitativos permitiram uma análise holística das condições de trabalho no setor de tecnologia, destacando tanto as oportunidades quanto as disparidades que moldam o ambiente profissional nesse campo.